As pessoas trans e o papel do Poder Judiciário. Mais uma realização da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. E a nossa convidada de hoje é a doutora Zaneí Gonçalves Teixeira, ela que é mestre em Direito Público e doutora em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora da Universidade de Fortaleza, Unifor, na graduação e pós-graduação em Direito, e é professora do curso de formação inicial de magistrados pela SMEC. Sejam todos muito bem-vindos e desejamos uma excelente palestra a todos. Muito obrigada. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, né? O convite, deixa eu só desabilitar aqui, pronto. O convite para ministrar essa palestra sobre esse tema, né, das pessoas trans, que é um tema tão importante, tão caro, está aí na ordem do dia. A gente vai ter a oportunidade de ver aqui que o Brasil lidera tristemente o ranking de violência contra pessoas trans. Então, foi oportuno demais esse convite nesse momento. Queria agradecer aí à escola e agradecer também pela minha participação no curso de formação de magistrados. Eu trabalho lá com pessoas LGBTQIA+, e o direito, né? É um pouco mais inclusiva, assim, mais inclusiva, não, mais abrangente do que a palestra de hoje. Hoje a gente vai focar mais especificamente nas pessoas trans. Eu fiz uma apresentação, né? E eu vou começar aqui. Bora lá. Pronto. Então, vamos lá, né? Eu não estou vendo vocês, e aí qualquer problema vocês me avisam. Então, o que nós temos hoje para discutir é os direitos das pessoas trans e o papel do Poder Judiciário. E a gente vai começar falando sobre essa sigla, né? LGBTQIA+, que é uma sigla que vem sofrendo diferentes mudanças e que tem um lugarzinho aqui para as pessoas trans. Na verdade, pessoal, já faz assim, desde o final do século XIX, que se começou a tentar categorizar os sujeitos a partir da sua orientação sexual e depois da sua identidade de gênero. Então, a gente costuma dizer que quando a gente está falando de sexualidade e de identidade de gênero, a gente está falando de identidades políticas. O que seria exatamente uma identidade política? É o que nos define dentro da nossa comunidade, dentro da nossa polis. Então, há muito tempo existe essa discussão de que o pessoal é político, não é? O pessoal é político porque é como a minha comunidade vai me identificar e qual é o lugar que eu vou ter nessa identidade, ou nessa comunidade a partir da minha identidade. Então, essa sigla, né, LGBTQIA+, é uma sigla, vamos dizer assim, de combate, é uma sigla, como a gente diz, de lutas, não é? Porque é a partir dela que a gente vai reivindicar... Pronto. É a partir dela que a gente vai reivindicar um espaço na nossa comunidade, né? Então, essa sigla inicialmente era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Esses simpatizantes nunca ninguém soube exatamente o que era. Depois ela virou LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e trans, né? Inicialmente transexuais, transgênero, vem depois essas categorizações. E hoje ela abrange, né? Na verdade, a sigla completa é enorme. A que a gente usa mais no dia a dia é LGBTQIA+, né? Lésbicas, gays, bissexuais. Essas três primeiras letras da sigla significam orientação sexual. E aí a gente vem para o T, que é o nosso objeto aqui de debate hoje. O T, gente, na verdade seriam 3 T's, né? Seriam pessoas transgênero, pessoas transexuais e pessoas travesti. São 3 identidades distintas, né? Transgênero é mais amplo, é aquele que não se identifica com aquele gênero que lhe foi dado, né, designado lá no seu registro de nascimento quando nasceu. Pessoas transexuais seriam aquelas que teriam passado por um processo de transgenitalização, e pessoas travesti seriam uma identidade bem própria, né, aqui principalmente da América Latina, e tem um recorte também de classe aqui, porque em geral, quando a pessoa está mais marginalizada,
a gente vai chamar de travesti, né? Na comunidade chama de travesti, identifica como travesti. E quando a pessoa, né, entrou na faculdade, etc., ela é chamada de trans. Então, existe aqui um recorte de classe, mas no movimento, né, no movimento LGBTQIA+, as travestis reivindicam a sua identidade própria, não é? E é sempre a travesti, certo, gente? Que é queer, estaria, aí o queer é uma palavra em inglês que inicialmente era um xingamento para a pessoa que era gay, né? Mas, com o tempo, ela passou a designar as pessoas que não estão dentro desse padrão heteronormativo, né? Ou padrão de gênero, não se identifica. Na verdade, é alguém que rejeita esses rótulos já pré-determinados. E seriam pessoas intersexo, isso é uma condição de nascimento, pessoas cuja genitália ou cujas características físicas não se definem muito bem, né? Permitem o seu enquadramento aí, se a gente for pensar no modelo binário, como gênero feminino, gênero masculino no registro, e tem toda uma questão em relação a elas. Pessoas assexuadas são pessoas que não performam nenhum tipo de sexualidade e mais. Né? O mais vai incluir muitas outras coisas, aliados, familiares, curiosos, pessoas que estão se questionando, pessoas tem uma sigla enorme que tem um 2, que pessoas two spirits, né? E aí essas pessoas two spirits são interessantes para a gente falar sobre a questão da identidade de gênero, porque na verdade elas pertencem a culturas onde se admite não apenas um sistema binário de gênero, masculino e feminino, mas admite-se também pessoas que têm os dois espíritos em si, não é? Então é o tal do two spirits aí. Tem outras especificações, a sigla, como eu estou dizendo, é muito grande mesmo, mas o que a gente percebe é que essa sigla, que é uma sigla de combate, né, dessa população, que a gente vai chamar de população LGBTQIA+, é uma sigla que reúne aspectos de identidade de gênero e aspectos de sexualidade, tá certo? Tem uma drag, né? Ai, Zanaí, drag é o quê, né? Drag, na verdade, gente, não é necessariamente, né? A gente não enquadra diretamente a drag nem como uma travesti, nem como trans, nem como transexual. Drag pode ser apenas uma forma de performar, pode ser uma forma artística, não é? Enfim. Então tem uma drag que eu gosto muito, é a Rita Von Hunt, e ela tem 2 videozinhos excelentes, não é, sobre a questão da sigla. E primeiro ela fala de LGBTQIA+, depois ela vai falar que a sigla aumentou, e aí a sigla realmente aumenta muito. E aí ela coloca uma discussão que é o seguinte: a sigla nunca acaba, né? Ela tem esse mais para indicar outras possibilidades, mas aí a sigla nunca vai acabar. E aí ela responde: não, nada nunca acaba no campo dos estudos sociais, não é? Nada nunca acaba no campo da sociedade. Por quê? Porque novas formas estão surgindo aí a todo momento. E a ideia da sigla é estar aberta mesmo. Não é? Ela é uma sigla de combate, ela é uma sigla para dar visibilidade para essas pessoas, para que essas pessoas possam conseguir encontrar uma situação que a gente vai ver aqui, que é a situação de reconhecimento. Então, ela é aberta mesmo. E aí muita gente também questiona: mas será que isso não é ruim? Será que, na verdade, esse tipo de sigla não afasta? Não é? Será que não era melhor, como se diz, o H de humano e todo mundo é humano junto? Né? Não, gente, na verdade, quando a gente tem uma sociedade que discrimina profundamente certos grupos, é importante para esses grupos serem visibilizados, entendidos nas suas questões próprias, e aí sim a gente pode. É o começo do processo de humanização. Porque, na verdade, enquanto essas pessoas não são reconhecidas, nós vivemos numa sociedade que não lhes dá um papel de humanidade, né, e de dignidade a partir dessa humanidade devido. Então, sim, nesse momento é importante ter uma sigla que seja bastante inclusiva, não é? Que seja aberta, para que justamente a gente possa aí construir a visibilidade dessas identidades diversas e dessas formas diversas de sexualidade. Deixa eu ver aqui. Tá apresentando ainda, gente, ou parou?
Oi, tá apresentando? Não, parou. Não, não mais, né? Parou? Voltou? Voltou. Pronto. Então, eu queria colocar aqui, olha, para a gente ver, essas bandeirinhas são bem conhecidas, né? Opa, vamos voltar. Essas bandeirinhas são bem conhecidas, né? A bandeirinha LGBTQIA+, que é essa do arco-íris. A bandeira trans é específica, né? É essa que tem o rosinha, tem o azul nas bordas, tem o rosa e o branco no meio. Na verdade, essa bandeira foi criada em 99, né? E azuis e rosas, né, simbolizam meninos e meninas, e a faixa branca significam as pessoas não binárias, né? Então, essa bandeira aqui seria a bandeira trans. Hoje existe essa proposta de uma bandeira que mistura muitas coisas aqui. Ela mistura a bandeira LGBTQIA+, com esses triângulos aqui que vem da bandeira trans, e a gente está vendo o marrom e o preto, porque isso busca incluir as pessoas pretas, as pessoas pardas, não é, que também estão aí nesse grupo de identidades de gênero e de sexualidades diversas. Então, mesmo a ideia realmente, cada vez mais, com o aumento da sigla ou com a definição de uma nova bandeira, é inclusão e é tornar visível, né? Daí a mudança na bandeira, que é a coisa mais visível que a gente tem no LGBTQIA+, é a bandeirinha, né? E aí modificar a bandeira é uma maneira de tornar visíveis aí essas identidades. Quando a gente fala de trans, né? Eu sou assim, eu sou jurista, como foi apresentado, fiz graduação, mestrado, doutorado em Direito. E a gente conhece o direito como uma área que é mais conservadora, né? Quando eu estava fazendo mestrado, eu estudei, na verdade, no mestrado, a questão do direito ambiental. E eu percebia que o direito ambiental era um direito que rompia com aquilo que era consagrado dentro do direito de propriedade, lá no direito civil, que mexia com a ideia do que é um patrimônio coletivo. Quer dizer, ele trazia novidades que reformulavam a própria ciência do direito. Com as pessoas trans, né, quando eu comecei a estudar, ele não é diferente. Tem um teórico da epistemologia que é o Thomas Kuhn, né? E ele tem um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele disse que o nosso entendimento de mundo muda não linearmente e não passo a passo. Ele muda por grandes rupturas. Então, o que a gente pode entender, né? As pessoas trans, elas representam essa grande ruptura no sistema jurídico. Porque o sistema jurídico, gente, ele é pensado, não é, para ser binário, biológico, heteronormativo. Toda a estrutura do direito moderno, é uma estrutura baseada nisso, na heteronormatividade, na binariedade e na correlação, na sobreposição entre o que a gente chamaria de sexo biológico e de gênero social. Então, o direito foi montado em cima dessa construção, não é? O direito trabalha com isso que a gente chama desses marcadores sociais de identidade. Quando você faz uma petição, né, você diz fulana de tal nome, brasileira, solteira ou casada, não é? Natural de Fortaleza, CPF, identidade, tananã, tananã. Então, veja, a gente está sempre em sociedade nos qualificando por certos marcadores sociais. Nome, gênero, não é? São dois dos marcadores sociais mais importantes que existem, assim como o nosso famoso Estado Civil. Então, veja que não só o direito se organiza dessa forma mais binária, heteronormativa, como a sociedade também vai se estruturando em torno desses marcadores sociais de identidade. O que a gente precisa entender, né, assim, se a gente quiser compreender a questão trans, é que esses marcadores, eles não são naturais, eles são construídos, né? Tudo isso é construção social. Você dividir as pessoas entre solteiras, casadas, união estável, viúvas, divorciadas, por exemplo, é uma construção social, isso não é a nossa condição natural, né? Você dizer que a pessoa tem um gênero masculino ou feminino é uma construção social, não é condição natural. Olha, tem certas sociedades que têm sistemas trinários, como esse aí dos índios norte-americanos do Two Spirits, né? Tem masculino, tem feminino, tem um terceiro, que é o Two Spirits, aquele que é
ao mesmo tempo masculino e feminino. Existem sociedades com sistemas quaternários e até quintenários, não é? Então, a binariedade não é uma condição natural, é uma construção social que foi criada a partir da observação da genitália, basicamente. E mesmo assim, se a gente só observar a genitália, tem esses indivíduos intersexo que a gente não poderia classificar segundo um sistema binário. Né? Então, na verdade, não existem essas realidades biológicas. O que existem são abstrações, são aproximações sociais que criam esse sistema sexo-gênero. Né? Então, se a gente entender que tudo é construção social, fica mais fácil pensar, né, que a gente pode reconstruir nossas abstrações sociais para incluir um grupo de pessoas que reivindicam identidade que é diversa do sistema binário, ou no caso das pessoas não binárias, que não é pela sobreposição do sexo biológico com o gênero social, não é por essa correspondência que nada tem de natural, né? Isso é uma abstração social, que são identidades, portanto, autodefinidas, né? Então, é possível remodelar essas construções sociais para incluir, né, outras formas de identidade que não caibam no sistema binário ou nessa sobreposição do sistema social sexo-gênero. E nesse processo de reconstrução, né, desses marcadores aí de identidade, vamos dizer assim, o papel do Poder Judiciário é muito grande. Por quê? Porque se a gente vai estabelecer esse tipo de ruptura, né, com o sistema já estabelecido, binário, de correspondência sexo-gênero, onde as demandas vão chegar primeiro, não é no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ter contato muito direto com situações práticas reais em que as pessoas vão reivindicar essa identidade diversa e direitos a partir dessa identidade diversa. Então, não é à toa que no Brasil, boa parte da construção aí da proteção jurídica a pessoas LGBTQIA+, em geral, e de pessoas trans, se dá a partir do Poder Judiciário. Então, ele tem um papel muito grande, não é? Nessa ruptura. A gente precisa realmente aí romper com uma forma de construção social que é muito, vamos dizer assim, pouco inclusiva, que é muito fechada e que é baseada numa abstração como outra qualquer, não é? E o Judiciário tem um papel importante nisso. A questão trans, como eu gosto de colocar, eu acho que tem alguém com um microfone, né? Aí ligadinho. De repente, se pudesse só para... Então, a questão trans, ela traz sim esse aspecto de identidade, né? Mas ela não é apenas uma luta identitária. Professora Zaneí, eu acredito que está sem o áudio, tá? Seu microfone está mutado. Voltou agora? Agora voltou. Eu acho que alguém mutou todo mundo, de repente, inclusive eu. Não? Será? Enfim, então a questão trans é uma questão identitária? Sim, mas ela é somente uma questão identitária? Não. Ela diz mais a respeito de que tipo de sociedade nós somos capazes de construir. Não é? Se nós somos realmente capazes de construir uma sociedade que inclui, que é capaz disso que eu estou chamando de reconhecimento aqui, já já a gente vai chegar nessa discussão, que é capaz desse tipo de reconhecimento e que é capaz de incluir seus membros, não é? Porque isso realmente vai dizer muito mais da nossa capacidade como sociedade de nos relacionarmos uns com os outros e de nos relacionarmos com a diversidade que existe, do que sobre a identidade mesmo das pessoas trans. Então, a gente costuma dizer que a questão trans é uma questão de identidade, mas ela não se resume a um debate identitário. Na verdade, é um debate sobre a sociedade e sobre a nossa capacidade de inclusão como sociedade. A gente, geralmente, né, quando analisa como é que as sociedades tratam essas identidades diversas, as identidades trans ou sexualidades diversas, né, quando a gente vai fazer estudos nessa área, existem estudos mais gerais sobre o grupo LGBTQIA+, que inclui aí as pessoas trans.
E existem estudos específicos para pessoas trans, né? Então, alguns dados, eles são melhor produzidos no grupo mais geral LGBTQIA+. E outros dados são melhor analisados para as pessoas trans especificamente. Mas, em relação às grandes políticas, né, das políticas de sociedade, de Estado a esse respeito, a gente usa o mais geral, que é a referência à população LGBTQIA+. Então, no mundo inteiro, a gente classifica essas políticas de Estado, né, destinadas à população LGBTQIA+, em 4 categorias, né? Criminalização, restrição, proteção e reconhecimento. Então, criminalização é o estado de alguns países, né, que criminalizam mesmo ou identidades não conforme a norma, né, desse sistema sexo-gênero, nasceu com aquela genitália, o seu gênero é esse, né, ou se criminaliza esse tipo de identidade, ou se criminaliza orientações sexuais diversas, né? Então, existem países que estão aí, cujas políticas estão no nível da criminalização. Não se aceitam identidades diversas, nem se aceitam sexualidades diversas. Outros países estão no grau da restrição, não é? Não criminaliza, mas restringe a esfera de direitos dessas pessoas, não é? Ou dessas formas de manifestação da sexualidade. Então, criminalização mais grave, a própria identidade é criminalizada, restrição é bastante grave, não é criminalizado, mas você acaba não tendo acesso a uma série de direitos. Proteção, que seria mais ou menos o que eu acho que o Brasil tem, é que há algum tipo de previsão constitucional, legal ou jurisprudencial contra a discriminação, com instrumentos legais, né, punição para crimes, punição para discurso de ódio, garantia de igualdade, banimento, né, das formas das chamadas curas gays e promoção de educação sexual baseada na existência e no respeito à diversidade de identidades e diversidade de orientação sexual. Então, isso seria para mim mais ou menos o Brasil hoje. Mas o passo último seria o reconhecimento. A ideia de reconhecimento pressupõe uma sociedade que realmente foi capaz de incluir, né, e que eu tenho direitos iguais, eu não reconheço o outro como alguém diferente, que merece alguma proteção, mas que não está no mesmo patamar que eu. Reconhecimento aí é a plena humanização do outro que porta identidades ou sexualidades diversas. Eu acho que no Brasil a gente ainda está na proteção. O reconhecimento ainda não existe. E por que eu digo que o reconhecimento ainda não existe, né? Porque basta a gente ver os dados alarmantes de violência contra pessoas trans. Então, num país que lidera o ranking mundial, né? Quem faz esse ranking mundial é uma organização chamada Transgender Europe, né? Então, essa organização, ela coleta dados de vários países e há 14 anos o Brasil lidera o ranking das mortes de pessoas trans, de travestis no mundo. Esses dados vêm sendo também coletados no Brasil, basicamente por 2 organizações, a organização ANTRA, né, que é a Associação Nacional, e o Grupo Gay da Bahia, que coleta dados para toda a população LGBTQIA+, e individualiza esses dados, não é? Então, deixa eu até pegar aqui, tem um dossiê que é lançado anualmente, não é? Por uma dessas organizações, que é a ANTRA, né? O dossiê mais recente é o dossiê de 2023. Então, a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então, tem esse dossiê que é de 2023 e que traz os dados de 2022, não é? Então, ano a ano, eles estão fazendo essa coleta de dados sobre violência contra pessoas trans, especificamente contra homicídios, né, mortes violentas. O que se percebe é um contínuo aumento, tem uma média aí, desde que esses dados começaram a ser coletados, de 131, se eu não me engano, pessoas mortes violentas de trans, única e exclusivamente em razão dessa identidade. Aqui no Ceará a gente tem um caso muito, muito triste, muito emblemático, que é o caso da Andara, né? De mortes extremamente violentas, mortes são realmente crimes de ódio, né? Com mutilação, com muito sofrimento da vítima. Então, a gente não pode dizer que no país
que ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornografia trans no mundo, né, esse também é um dado do Transgender Europe, é o país que mais mata pessoas trans, é um país onde o discurso de ódio contra pessoas trans tem se tornado quase naturalizado, inclusive em representantes políticos. Então, a gente não pode dizer que esse país está no reconhecimento. O que a gente tem aí é uma atuação, principalmente do Poder Judiciário, no âmbito da proteção, né? Na tentativa de garantir aí certos direitos a essa população. Muita gente diz também que o Brasil estaria numa condição que seria de falso reconhecimento, né? Eu não acho, eu acho que nós estamos no grau da proteção mesmo. Mas o falso reconhecimento é uma expressão da Nancy Fraser, né? Que diz o seguinte, que mesmo que eu não tenha, que eu tenha, na verdade, instrumentos legais para evitar discriminação, não é? Quando a legislação, inclusive, tem uma certa proteção aí, essas pessoas não se sentem à vontade para andar na rua, para livremente expor seus afetos ou livremente expor a sua identidade. Então, isso gera uma condição em que, ao mesmo tempo que eu tenho proteção, né, ali legal ou jurisprudencial, o dia a dia dessas pessoas é um dia a dia de se esconder ou de não poder Sem áudio novamente, né? Gente, o que está acontecendo? Cada vez que eu saio, parece que o áudio... Perdão, gente, perdão. Mas cada vez que eu saio aqui, que eu vou consultar alguma coisa, tipo, tentar modificar alguma coisa na apresentação, ele parece que sai. Mas, enfim, voltando, né? Então, estava falando aqui para vocês, não sei se vocês ouviram essa parte. Ficou muito tempo sem áudio, gente? Pouquinho, né? 10, 15 segundos, mais ou menos. Foi bem pouco tempo, não deu para perder a continuidade, não. Bom, então era essa aí a ideia, então, do tal do falso reconhecimento, né? Gente, nós já estamos aqui com 35, eu vou só fazer um fechamento, né? Para não ficar tempo demais e abrir para vocês fazerem as perguntas específicas. Bom, então, a questão, né, como a gente diz, é a questão da empatia, da humanização e do reconhecimento. Opa, isso aqui já foi. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Pronto. A última coisa que eu queria falar, para terminar aqui fazer um primeiro fechamento, é a discussão em torno da dificuldade que é entender quem é a população trans no Brasil, né? Na verdade, para se fazer qualquer política pública, para se fazer estudos mais sérios sobre essa população, a gente precisaria de dados, né? De dados de quantidade de pessoas, distribuição pelo território nacional, né? Condições de moradia, condições sociais, etc. E esses dados não se tem, são dados muito, assim, não tem nenhuma instituição governamental hoje coletando os dados nesse nível que me daria realmente uma visão de Brasil, uma visão segura. Então, a invisibilidade é tão grande, né? Aliás, dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade. A invisibilidade é tão grande que a gente não tem dados suficientes. E se a gente não tem dados suficientes, a gente não tem como produzir política pública, não é? Tivemos o censo não fez perguntas sobre sexualidade, não fez perguntas sobre identidade de gênero, perdemos aí uma chance de conseguir mapear essa população, entender. Professora. Apareceu aqui de novo, apareceu nesse minuto. Okay. Diz o seguinte, alguém na reunião ativou o mudo para você. É uma mensagem que eu recebi. Então, eu não sei se de repente, né, é uma ativação para evitar o barulho e acaba acontecendo aqui comigo. Ok? Pronto. Então, gente, para a gente ver que, com relação à população trans, a gente tem que começar do começo mesmo. A gente tem que começar pensando como a gente vai produzir dados sobre essa população para, a partir disso, construir políticas públicas específicas.
Sabe por quê? Porque o Poder Judiciário ele tem um papel grande nessa ruptura, né? Ele tem ajudado a construir visibilidade para as pessoas trans a partir das suas decisões, como, por exemplo, de crime de homofobia e transfobia. Ele tem ajudado recentemente, né, é uma decisão de 2020, a quinta turma do STJ decidiu que incluir mulheres trans na condição de feminicídio é uma decisão do júri, não é? Foi impetrado um habeas corpus, o júri entendeu que seria feminicídio, era uma mulher trans que tinha sido assassinada, e o STJ entendeu, olha, isso é soberano do júri, né? Não existe uma vedação. Recentemente, a sexta turma se manifestou em relação à aplicação da Lei Maria da Penha para pessoas trans. Então, a gente vê que o judiciário vem nas suas decisões ajudando a proteger esse grupo e vem construindo visibilidade, claro, né? Cada decisão dessas é uma decisão aí que constrói visibilidade. Mas produção de política pública vai além disso, não é? E o que essa população realmente precisa é de um conjunto de políticas próprias para incluí-las. E a gente sabe que a questão trans, né, é grave na saúde, são pessoas que têm um acesso à saúde, às vezes, ou negado, ou mal negligenciado, ou mal prestado, por conta do preconceito, por conta da discriminação. Na educação é gravíssimo. Tem dados da OAB de mais ou menos 82% de evasão escolar por parte da população trans. Né? Então, é uma população que não fica na escola porque sofre muito bullying, sofre muita discriminação. Isso tem impacto no trabalho, isso tem impacto na renda. Não é? Então, o que a gente... Moradia são a população que mais sofre com a falta de moradia. É muito frequente no grupo de pessoas em situação de rua. Então, existe uma série de problemas aí, né, de dificuldade de acesso a direitos específico da população trans. Então, não é só a questão da violência extrema que sofrem, não é só questões de direitos civis mesmo, de nome e gênero, que hoje, felizmente, já está muito bem mais resolvido, muito mais bem encaminhado, inclusive com o uso do nome social nas escolas, até como forma de manter essa população nas escolas, mas outras políticas, né, que dizem respeito a isso, saúde, moradia, emprego, né, educação. Então, o que se precisa é de políticas públicas para que nós sejamos essa sociedade do reconhecimento, e essa sociedade que é realmente capaz de reconstruir seus conceitos, suas formas de construção, do que é a realidade para incluir esses grupos. E isso daí o judiciário pode nos ajudar muito, mas ele não é o único responsável. O que o judiciário tem feito é dar muita visibilidade, né, e atuar decisivamente na garantia até da vida dessas pessoas, né, como nos casos do crime de homofobia e transfobia. Mas, realmente, a gente precisa de uma ação muito mais ampla e de uma ação que precisa começar conhecendo quem é a população trans no Brasil. É isso, gente, por enquanto. Fico aqui aberta para as discussões. Pronto, vamos lá. Tem aqui uma primeira pergunta, né? Professora, a senhora acha importante existir uma lei que pune especificamente a discriminação em face das pessoas trans, em vez de somente uma lei emprestada, como o STF fez com o caso do racismo? Eu acho importante, viu, Aristóteles? Eu acho importante, sim. Eu acho que o que o STF fez ali foi se pronunciar diante da omissão legislativa, foi se pronunciar no sentido de afirmar condições mínimas de dignidade humana a essa população. Mas acho que realmente o ideal seria uma legislação que trabalhasse não só essa questão, mas outros aspectos importantes aí para a população trans. Uma espécie de microsistema mesmo, né? Como a gente tem para outros temas, e que incluísse um debate bem equilibrado aí na sociedade toda, que incluísse várias questões que são importantes aí para essa população. Professora, tem uma pergunta de uma participante que enviou aqui para nós, porque ela não está conseguindo digitar, certo? Certo. Vou fazer aqui para a senhora. Qual a importância da linguagem neutra para atender à necessidade de visibilidade da população LGBTQIA+. Olha só, a linguagem neutra ela é usada principalmente, né, e ela inclui principalmente pessoas não binárias, né? Veja bem, tem muita discussão sobre isso, muita gente acha besteira, né? Mas, meu Deus, já tem a língua portuguesa e tal. Gente, vamos pensar o seguinte, né? Custa tão pouco para a gente aprender
outras formas de se expressar, nós aprendemos todo dia, né? Todo dia a gente aprende gíria nova, né? Todo dia a gente modifica um pouco o nosso vocabulário. Então, é tão importante, às vezes, para uma pessoa se sentir incluída, e custa tão pouco, e já é algo que acontece no nosso dia a dia. A língua não é estática. Né? Muita gente se coloca em relação à linguagem neutra como se a língua fosse assim, uma espécie de estátua, né? Que é um grande patrimônio, que é estática. A língua não é estática, ela está constantemente se modificando. E nós, todo dia, estamos nessa dinâmica de modificação da linguagem. Então, eu penso que é importante para incluir essas pessoas e que não nos custa muita coisa. Né? Eu não acho que ela deva ser imposta e obrigatória, a linguagem neutra, mas também não acho que ela deve ser proibida, né? Existem aí alguns projetos de lei tentando proibir o uso da linguagem neutra. Eu não acho. Eu acho que isso tem que ser um debate mesmo social, a gente tem que começar a reparar em como a linguagem é dinâmica, como o tempo todo ela está se modificando e como é que ela pode se modificar para tornar aí nossa relação com as pessoas mais inclusiva. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma pergunta da Josi, né? Como o judiciário poderia agir a curto prazo? Pois é, Josi, o judiciário só tem agido mesmo a curto prazo. Coitado, né? Porque as demandas chegam, ele tem que agir e encontrar soluções, como aí o Aristóteles colocou da lei emprestada, assim, do racismo. Mas eu acho que o judiciário, como qualquer instituição social, ele pode e deve agir no sentido de, primeiro, né, olhar para si, verificar o quanto ele é ou não inclusivo, não é? Dessas identidades trans, dessas identidades não binárias. Então, a gente deve sempre começar as nossas práticas por nós, né? Então, eu acho que é possível isso, talvez tornar a questão trans mais visível no próprio ambiente do Poder Judiciário, olhar para suas próprias práticas, e realmente a função do judiciário é uma função de resolver conflitos, de atender demandas a partir dos casos concretos, e eu acho que o judiciário nesse sentido vem atuando, né? Como eu estou dizendo, as decisões judiciais têm dado grande visibilidade e elas têm apagado os incêndios, mas existe um limite mesmo de atuação do Poder Judiciário. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, gente, eu estou respondendo, se vocês não sentirem que está, né? Se vocês quiserem discutir um pouco mais, não tem problema nenhum, podem voltando a intervir aqui. A senhora acha que as ações afirmativas, como cota de vagas em concursos públicos para pessoas trans, a exemplo da DPE São Paulo, são plenamente constitucionais? Deixa eu ver aqui o nome de quem perguntou, só um minutinho. Tá aqui. É o Aristóteles de novo, certo? Aristóteles é o seguinte, eu já te respondo, Lorena, porque está ligada aí à ideia da linguagem neutra, né? Aristóteles, é muito difícil a gente fazer as perguntas assim em torno do que é plenamente constitucional. Eu sou professora de hermenêutica também, né? E sou professora de hermenêutica, uma parte importantíssima é a parte de hermenêutica constitucional. E a gente vê que a gente está realmente construindo, existe o sentido da Constituição a partir do seu texto, mas em parte ele é também construído. Ele é também construído porque a Constituição é uma norma aberta, né? Como a gente diz, aberta para o futuro. Então, ela está apta a seguir esses movimentos sociais, né? De movimentos sociais que eu estou dizendo aqui, não é movimentos sociais organizados, não, os movimentos da sociedade, né? Na sua reconstrução. Então, quando a gente fala em plenamente constitucional, parece que existe o sentido plenamente constitucional que está dado lá, né? E aí eu quero saber se essa construção estaria de acordo com esse sentido dado lá. Eu não penso que seja dessa forma. Eu acho que a Constituição estabelece como um dos seus objetivos, ou melhor, como um dos objetivos do Estado brasileiro, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem discriminações de qualquer forma. Como é que a gente vai fazer para alcançar essa condição? Às vezes implica em ações afirmativas com cotas. Mas em relação a qualquer política de cotas, ela é sempre uma política temporária, certo? Ela é uma política temporária, porque se eu tiver que ter cotas a vida inteira, significa que a política de cotas não funcionou, né? O que ela quer é resgatar uma dívida histórica e construir as condições para que as cotas não existam, né? Então, se for nessa lógica, eu não vejo problema, né? O que cada cidadão pode fazer para diminuir essas tragédias? Eu acho que pode
obviamente, a gente sempre tem que começar olhando por si, né? A mesma coisa em relação ao judiciário. A gente tem que começar olhando, né, como é que a gente se relaciona com essas pessoas trans, não é? Quebrando, também vem lá de um grande hermeneuta, que é o Gadamer, a ideia de que a gente sempre se relaciona a partir dos nossos preconceitos, mas essa condição, né, eu já tenho uma visão de mundo quando eu vou ser apresentado ao diferente, essa ideia de que eu vou me relacionar a partir da minha visão de mundo não é para fechar, mas para dizer o seguinte, eu posso reconstruir. Então, conhecer o diferente é a oportunidade de eu destruir esses meus preconceitos e construir outra forma de ver o mundo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é a desconstrução dos nossos preconceitos, né? Bem gadamerianamente falando. Ter contato com o diferente é a possibilidade da gente reconstruir a nossa visão de mundo. Lorena, né? O uso da linguagem neutra vai contra, né? A exigência. Tá aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Do uso correto do vernáculo dentro do judiciário. Olha, numa visão tradicional, sim, né? Porque essas palavras não existem, vamos dizer assim, na língua. Então, numa visão mais tradicional, sim. Mas se a gente entende a língua como algo dinâmico, né? Essas palavras, elas não são desrespeitosas, né? Eu não estou usando... Essas palavras, elas não são uma versão, vamos dizer assim, chula, elas não são palavras de desrespeito. Então, é uma construção nova da língua que mantém o respeito e que tem um objetivo inclusivo. Então, dentro dessa visão mais dinâmica de língua, eu não vejo, né, nenhuma contrariedade ao uso correto do vernáculo. Né? Mas, numa visão mais tradicional, vai se ver assim. E esse é um debate que a gente também tem que travar. Né? Isso tem a ver, como eu disse lá no começo, com o judiciário olhando para si e olhando em que medida ele tem se tornado inclusivo dentro do seu próprio ambiente ou não. Né? Acho que isso faz parte desse olhar para si do judiciário. Então, vamos lá, perguntas. As questões de gênero, especificamente, proteção da população trans deveria ser inserida nas pautas de costumes, como aconteceu na última gestão presidencial? Penso que não. Penso que existe muito no Brasil, existe um discurso de ódio que tem o objetivo de criar pânico moral, né? Isso é uma expressão de quando a gente estuda a teoria da comunicação. Então, se tenta muito criar esse pânico moral, como se o grande problema do Brasil fosse o trans usar um banheiro. E aí eu, que estou do lado certo, né, da força e tal, que sou contra isso, é como se eu me colocasse numa posição assim, de eu sou correto, eu sou salvador, sou eu que vou salvar a família. Gente, as famílias no Brasil, né, a maior ameaça às famílias é pedofilia dentro da família, né, é assédio à violência doméstica. Isso é muito mais grave, não é? Penso eu, do que esse tipo de discurso de que a pessoa trans usar o banheiro, uma mulher trans usar o banheiro feminino, isso aí é um ataque à família, etc. Isso aí é a criação de um pânico moral. Então, eu penso que essa discussão em torno da população trans é uma discussão de inclusão, de construção dessa sociedade não discriminatória, que está prevista na Constituição. Isso, eu penso que essa questão não deve ser examinada dentro de pauta de costume. Inclusive, inventaram, né, essa ideologia de gênero, né, que é uma expressão que não diz absolutamente nada. Ela diz mais sobre quem fala do que, né, em si, no seu sentido. Então, eu penso que isso não deve entrar. A gente deve tratar a questão da população trans como uma população brasileira que ainda não está plenamente reconhecida nos seus direitos e que não tem sido tratada com a devida dignidade. É isso que eu penso. E a gente deve se desviar mesmo desses discursos que buscam criar pânico moral com objetivos muitas vezes eleitoreiros, né? E que em nada ajudam, né? Que desviam o foco do problema. Se eu poderia sugerir alguma ação, plano de ação, provocação social para a atuação do Poder Judiciário para a proteção da comunidade LGBTQIA+. Então, Josi, eu penso que essas ações, planos de ação e tal, provocação social, já existem, né? Continuamente o judiciário vem sendo provocado, porque a população trans realmente começou a se organizar, começou a ter suas associações, começou a demandar políticas públicas, começou a demandar nas ações judiciais. A gente tem o Dia de Visibilidade Trans, que está hoje colocado. Recentemente, no Ceará, foi criada uma delegacia especificamente para essas questões discriminatórias. Então, eu acho que a visibilidade tem acontecido,
não é? E acho que o judiciário tem sido demandado. Agora, nunca é demais. Penso que ações, planos de ação, se for, por exemplo, o próprio judiciário querendo, né, modificar aí, se tornar mais inclusivo, isso tem que ser um debate pensado a partir do Poder Judiciário. Né? Como é que a gente se enxerga em relação à questão da inclusão e como é que a gente poderia criar formas aqui dentro do nosso ambiente mesmo de tornar essa questão mais visível. Né? Então, eu acho que não cabe a mim sugerir uma ação específica, um plano de ação, mas colocar essa questão. As instituições, elas têm esse compromisso de inclusão. O Poder Judiciário tem esse compromisso. Como é que ele pode, a partir da sua dinâmica, a partir da sua organização, do seu funcionamento, se tornar ele mesmo mais inclusivo? Cadê? Deixa eu ver o que mais. Pronto. Como a magistratura e o Poder Judiciário podem contribuir objetivamente para a defesa dos direitos LGBT? Primeiro, acolhendo, né? Acolhendo aí as demandas. Isso tem acontecido, né? Gente, é muito curioso, porque muita gente fala contra o ativismo judicial e etc., e tem posições críticas, mas nesse assunto LGBT, se não fosse o Poder Judiciário e as decisões corajosas, a gente estaria ainda numa condição que eu não colocaria o Brasil na condição de proteção, eu colocaria quase na condição de restrição. Não é? Então, realmente, a magistratura e o Poder Judiciário têm sido aí bastante destacados na construção de um sistema de proteção de direitos das pessoas trans. Mas, obviamente, sempre se pode fazer mais, né? Sempre se pode se tornar mais inclusivo, sempre se pode se abrir para, na reconstrução dessa questão de gênero, de desfazer a naturalização desse sistema sexo-gênero. Inclusive, tem um trechinho, né? Deixa eu ver aqui, da decisão. Vamos ver. Pronto. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu só achar aqui na apresentação. Pronto. Olha só. Conforme o voto do ministro Rogério Schietti, gênero é uma questão cultural, social e significa interações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas dinâmicas. Por outro lado, sexo refere-se às características biológicas dos aparelhos reprodutores feminino e masculino, bem como ao seu funcionamento. O conceito de sexo como visto não define a identidade de gênero. Não é? Eu acho que o judiciário pode avançar nesse debate. Né? Esse tipo de decisão já desconstrói essa relação entre sexo biológico e gênero, né? Já coloca isso claramente, já coloca o gênero como uma construção social. Então, isso contribui para essa sociedade que vai ter que refazer seus marcadores de identidade. Né? Então, isso aí, para mim, já é um avanço grande, como eu estou dizendo, dos três poderes, o que tem mais se destacado aí na construção de proteção é o Poder Judiciário, porque tem recebido diretamente as demandas e tem tratado como pode essas demandas, não é? No sentido de construir um pouco de proteção que a gente tem. As questões de preconceito no nosso país têm muita relação com a questão financeira. O opressor também, por não ter acesso à educação de qualidade, tem uma visão de mundo muito pequena e prefere odiar o que não entende. Tem disso também? Tem demais. Né? Nenhuma dessas questões, como eu disse aqui, a questão identitária, que muita gente... Não, a questão trans é uma questão identitária, muita gente gosta de rotular assim, mas não é. É uma questão mais ampla sobre que tipo de sociedade somos. E se somos uma sociedade extremamente discriminatória com as pessoas trans, isso diz algo de nós. E o que a gente poderia fazer? Não é? A gente precisa atuar entre esses que discriminam. E aí, muitas vezes, né, a gente vai perceber que as pessoas discriminam porque não têm acesso à educação, ou porque a educação na escola não é inclusiva. É por isso que esse debate, gente, sobre sexualidade nas escolas, sobre identidade de gênero é tão importante. Porque se na escola, que é o lugar onde as pessoas mais diversas convivem, não é? Onde você realmente... Você tem a família, depois você vai para a escola, é um grande espaço de socialização, de conhecimento do outro que é diferente de mim, do outro que é diferente da minha família, diferente da minha religião. Então, se a escola não enfrentar essa questão, não é como se quis aí várias leis municipais proibir falar de sexualidade nas escolas,
proibir falar de identidade de gênero, e felizmente o STF entendeu que todas são inválidas, né? Se você não tiver essa construção a partir da escola, se a escola realmente não for o espaço onde a gente vai aprender a conviver com o outro, com o diferente, eu vou perpetuar essa condição discriminatória, né? Então, quanto mais o acesso à educação é dificultado no Brasil, e quanto mais, mesmo eu tendo acesso, essa educação não se torna uma educação inclusiva, mais tempo nós vamos viver aí esses altos níveis de violência, não é? Mais tempo a gente vai viver numa sociedade discriminatória, e esses discursos de ódio vão encontrar mais eco nas redes sociais, alimentando aí esse ciclo por muito mais tempo, não é? Esse ciclo de extrema violência, de extrema discriminação. Então, eu concordo com você, né? A pessoa que não tem acesso à educação, que é pobre, que não tem acesso à cultura, né? Essa pessoa aí perpetua essa condição. Você deve saber que viria uma pergunta sobre isso, viu, Ana? Essa semana tivemos alguns casos de assassinato de pessoas trans aqui em Fortaleza. Semana passada, todo o Brasil assistiu ao deputado Nicolas Ferreira em uma situação de deboche com a população LGBT. Como mudar esse padrão, né? Tem a ver um pouco com isso que a gente está falando. Em relação especificamente ao Nicolas Ferreira, né, que é deputado federal, em seu primeiro mandato, que se elegeu basicamente, né, em cima da questão trans e continua, eu penso que ele é uma dessas pessoas que quer criar pânico moral com objetivos puramente eleitoreiros, não é? Desviando o foco de questões mais importantes que precisam ser discutidas no Brasil. O discurso dele foi extremamente transfóbico, vai se tomar aí, já foi pedida a cassação, claro, ele vai enfrentar alguma oposição ali interna na Câmara dos Deputados, para qualquer procedimento de punição, que eu não sei se vai acontecer ou não, vai se discutir se ele extrapolou ou não os limites de liberdade, se aquele discurso dele está coberto pela imunidade parlamentar, etc. Esses debates são constantes no Brasil, né? A gente está construindo aí, né, nosso arcabouço e nossos limites aqui de expressão. E, na verdade, não é só o Brasil, o mundo todo está vivendo com esse problema. Mas eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que começar a desconstruir esse tipo de discurso de criação de pânico moral. Porque pode ser um discurso ali de criação de pânico moral que lá na frente vai acionar o gatilho, que vai empunhar a faca, né? Quem embarca nesse tipo de discurso, que depois vai ali empunhar a faca, vai apertar o gatilho e transformar isso num ato de violência física mesmo, real, né? Não só simbólica, mas real mesmo, contra essas pessoas. Então, como mudar esse padrão? Tornando as pessoas mais visíveis, aumentando esse debate, utilizando os mecanismos de punição para quem extrapola esses limites, né? Não tem outra receita, não, né? São essas construções de pânico, discurso de ódio e preconceito sobre a população trans que fazem com que elas não se vejam em lugares comuns e achem que não se enquadram no meio social. Sim, na verdade, quem está dominando a narrativa sobre as pessoas trans, né, nos meios de comunicação, não são as pessoas trans. Né? Quem está dominando a narrativa são essas pessoas que vêm, que descrevem essas pessoas trans a partir de uma visão discriminatória, a partir desse discurso de ódio. Né? Então, o que a gente precisa fazer é deixar as próprias pessoas trans falarem sobre si. Né? A gente tem que construir esse espaço. Isso é a tal da visibilidade. Né? Como você está aqui dizendo, né? Essas pessoas poderiam estar exercendo profissões comuns, estudando em escolas, universidades e ocupando seus lugares. O percentual é de 0,1% a 3% mesmo, eu tenho esse dado. A evasão escolar, que já começa no ensino fundamental, é altíssima. Né? Então, a condição para chegar à educação superior, fora que nem todo mundo no Brasil, né? Aliás, um percentual muito pequeno da população brasileira chega à educação superior, imagina se você tiver nível de 82% de evasão que começa aí no ensino fundamental, como é o caso das pessoas trans. E aí essas pessoas acabam, né, a vida profissional delas fica ali limitada. Você vai ser cabeleireiro, você vai trabalhar com serviço doméstico, você vai para prostituição, como muitos vão mesmo. E é por quê? É porque trans gosta disso? Não. É porque num sistema, né, que é altamente excludente, é o que vai sobrar, vamos dizer assim, né? São os caminhos sociais possíveis, são os caminhos sociais onde não é estranho ter um trans que é cabeleireiro,
né? Não é estranho ter travesti se prostituindo. Então, socialmente, ali... E o que a gente quer é o contrário disso, né? Como você mesmo colocou aqui. É que essas pessoas possam começar a falar de si, se tornarem visíveis, não é? Que essa narrativa não seja construída por quem as odeia, não é? E aí elas possam ocupar outros espaços, não seja estranho que elas ocupem outros espaços. Gamaliel, eu sou plenamente favorável ao acréscimo de banheiros neutros em prédios públicos. Eu sou sim. Isso está sendo discutido, né? Está sendo discutido no STF, está em aberto ainda, está em discussão. Não temos uma posição, mas eu sou sim favorável. Eu acho que a gente tem que tornar esses espaços inclusivos. O que mais? Vamos lá aqui. Tem como o judiciário tornar obrigatório esse tipo de discussão de respeito às pessoas trans dentro dos ambientes de ensino, garantir o espaço dessas pessoas nos ambientes de trabalho? Lorena, o judiciário, quem deveria criar um estatuto aí para as pessoas trans, né, para lidar com isso, deveria ser o legislativo, né, e quem tem que elaborar e executar políticas públicas aí seria o Poder Executivo. O judiciário teria seu papel mesmo de resolver conflitos. Mas, por exemplo, nos ambientes de trabalho, tem várias decisões na Justiça do Trabalho, inclusive a respeito de banheiros, né, que obrigam empresas a criar, a dar uma solução para que essas pessoas possam estar integradas nos seus ambientes de trabalho. Então, quando a situação chega ao Poder Judiciário, né, ele pode sim se pronunciar a esse respeito. Mas, em princípio, não seria papel do Judiciário, né, tornar obrigatório, ele deveria lidar com os conflitos, né? É porque no Brasil o Poder Legislativo é tão omisso em relação a isso, por uma questão puramente eleitoreira, que o que acontece é que o Poder Judiciário muitas vezes tem que tomar a frente, né? No caso dos ambientes de trabalho, tem várias decisões a esse respeito, especificamente com o uso de banheiros, que são situações horrorosas, né? Situação que a pessoa não consegue, imagina, né? Júlia, muito, muito boa a pergunta. Será que essa Júlia é a minha aluna Júlia lá da Unifor? Então, minha pergunta é relacionada ao novo RG, que apesar de em uma busca de inclusão, ao adicionar a mudança do nome social de pessoas trans, ainda mantém o nome morto no documento. É isso mesmo, né, Júlia? A população trans tem reclamado muito desse novo modelo de RG por conta de ficar o nome social abaixo desse nome que você chamou de nome morto, que é o nome do registro, né? E a questão, assim, do gênero e tal. Eu concordo com o movimento. Eu acho que esse modelo aí é um modelo que mantém a questão de dizer assim, né? Como é que o próprio deputado Nicolas Ferreira falou da Duda Salabert, né, que é também deputada, que é uma mulher trans, é ele, porque no registro está ele, né? Inclusive ele está respondendo aí um processo por conta disso. Eu acho que esse modelo, ele, vamos dizer assim, reforça essa ideia. É ela agora, mas na verdade, né, porque existe uma verdade, na verdade é ele. Então eu concordo com as críticas que foram feitas. Eu acho que que esse modelo não é inclusivo. Que esse modelo, inclusive, vai reforçar esse tipo de discurso. Existe algum estudo antropológico sobre a construção das identidades LGBTQIA+. Sim, se eu poderia indicar bibliografia. Poderia sim, Celina. Existem vários estudos antropológicos, existem estudos desde comunidades que trabalham com outros sistemas, que não são sistemas binários, são sistemas trinários, ternários, né? Quaternários, quintenários, existem. E existem o que a gente chama dos... Veja, é muito curioso, assim, esses sujeitos novos, né, que passam a querer ser entendidos socialmente a partir dessas identidades que não são as identidades heteronormativas, ou que não são as identidades binárias, ou desse sistema aí de sobreposição sexo-gênero, esses estudos, todos eles começaram como forma de ativismo. Então, se eu pegar os estudos, feminismo, né?
O feminismo teve que criar a categoria de gênero. Ela não existia, só existia a categoria de sexo. Então, começa ali a próprio movimento feminista até que produzir uma ciência que os explique. Na mesma coisa acontece com estudos LGBTQIA+. Né? Foi preciso que pessoas ligadas à causa começassem a colocar esse viés nos estudos. Né? E aí eu posso sim, Ana Celina, se você me mandar o seu e-mail, espera que eu salvo aqui, e aí eu te mando coisas sobre isso, bibliografia sobre isso. Aí, desde bibliografia sobre o que é gênero, etc., quanto bibliografia especificamente LGBTQIA+. Manda para mim, Ana Celina, teu e-mail. Espera aí, só um minutinho. Olha só, alguém falou aqui da Nara Rejane. Na Europa, Estocolmo, né, e tal, existe... Ou então, Celina, se tu mandar... Só voltando aqui para Celina, se tu mandar teu e-mail, se tu não mandar por aqui... Peraí. Ah, pronto. Ana Celina, ponto, tá ótimo. Deixa eu só salvar aqui. Salvar aqui numa prova que aí não tem como eu esquecer. Vamos voltar aqui. Cadê? Vamos voltar para a pergunta aqui que falava da Europa. É como entrar no restaurante ter apenas um banheiro e tal, o brasileiro tem tanta síndrome de vira-lata que não acompanha, né? É comum mesmo. Sabe o que é também? Nara, eu conheço vários países europeus, eles têm uma coisa menos sexista. Tem uns que são bem sexistas, também não é o paraíso na Terra, não. Mas eles têm uma coisa menos sexista, assim, em relação ao corpo, sabe? É comum você encontrar banheiro neutro, assim. É comum também você encontrar... Veja, a pessoa vai para a praia e as pessoas tiram, né, a parte de cima, ou trocam de roupa na praia, então tem uma coisa menos assim sexista, o corpo não está sendo sempre sexualizado ou sempre marcado por essa questão identitária, é só um corpo no espaço público que precisa ir ao banheiro, sabe? É uma coisa menos, tem menos essa carga que no Brasil tem. Então é mais facilmente incorporada a ideia do banheiro neutro. Né? Não precisa estar tão marcado, não precisa desse marcador de identidade para a pessoa usar o banheiro. É essa a lógica que eu entendo, sabe? Tem a ver com menos sexismo, que é uma coisa comum lá mesmo, e com esse marcador, o gênero não é importante para definir um corpo que apenas quer fazer xixi, né? Ali no espaço público. Então tem essa questão que a gente precisa trazer para a nossa discussão. Que tipo de política pública? A gente tem que ter uma política de educação, né? Primeiro para construir essa ideia de que todo mundo pode estar no espaço e que a gente não precisa de um marcador de identidade para definir que banheiro a gente vai utilizar. A gente pode ter banheiros neutros mesmo, enfim. E sim, talvez começando isso em prédios públicos, né? Você puxe aí uma maior aceitação social, seria uma forma, né? Uma forma de estabelecer aí alguma condição para que isso pudesse acontecer no Brasil também. Esse novo RG que a Lorena comentou, essa variedade de opções, deixa eu ver aqui. Não, só se aplicaria, viu, esse novo relação, Rafaela, é só para quem não modificou no registro, porque muitas vezes a pessoa usa o nome social, né, mas ela mantém, ela no registro ainda está lá, ela ainda não foi lá modificar, enfim. Então seria só mesmo para quem não mudou no registro. Vai vir o nome do registro e o nome social embaixo. Aí alguém me fez uma pergunta, pronto. Cadê? Para entender. Como seriam esses banheiros nessa linha de pensamento e com essa variedade de opções? Seria apenas um sanitário em um mesmo ambiente, independentemente da idade, da orientação afetiva ou biológica? Sim, eu posso ter banheiros que sejam de uso único,
né? Banheirinho ali e tal. E a pessoa realmente seria apenas um sanitário, né? Isso aí é como normalmente acontece. Eu acho que a sociedade poderia evoluir, assim, eu não vejo problema nenhum como mulher de ter uma mulher trans usando o mesmo banheiro que eu. Não é? Os espaços de uso do sanitário são sempre espaços individualizados. Eu não vejo problema, certo? São espaços individualizados, não é? Então, eu acho que a gente pode, aos poucos, né, ir discutindo e assimilando essa ideia de que mulher trans é mulher, né? É mulher trans. Eu não vejo nenhum problema dela utilizar um ambiente feminino, certo? Mas a gente poderia começar a introduzir essa ideia do sanitário ali, só um sanitário, que a gente não precise mais usar o marcador de identidade, certo? Para definir esse uso, e o marcador de identidade que tem que ser pela sobreposição do sistema sexo-gênero. Você tem que ser mulher que nasceu com a genitália feminina para usar, quer dizer, é a nossa genitália que está definindo o uso do banheiro. Então, eu penso que não é por aí, né? Que uma sociedade realmente inclusiva, que está reconstruindo esse sistema sexo-gênero, ela pode esquecer a definição do sanitário a partir da genitália. Tanto ambientes comuns, quanto sanitários isolados, né? Mas eu entendo que, principalmente no Brasil, isso aí é uma discussão, uma longa discussão, né? Eu só acho que a gente não deve, principalmente quem ainda não está convencido sobre ela, rechaçá-la de pronto, né? Essa variedade de opções é ótima. Pronto. Uma menina entraria em um banheiro masculino onde uma pessoa estaria usando o mictório? Então, uma menina, como assim, né? Não estou entendendo a pergunta. Um homem trans usaria o mesmo? Uma mulher trans usaria? Porque uma menina, eu estou pressupondo que... Eu não sei. Não tá, agora, se for isso, assim, um banheirão de ambiente coletivo para todo mundo usar, eu acho que não é a ideia, né? Então, uma menina não entraria num banheiro onde um homem estaria usando o seu mictório. Ela estaria ali usando o mictório. Não é a ideia. Não é a ideia de um único banheiro para todos os ambientes. Seria a ideia de um sanitário que poderia ser usado por qualquer pessoa, certo? Ou seria a ideia mesmo de que, mesmo que eu faça a diferenciação entre banheiro masculino e banheiro feminino, a pessoa possa escolher, né? Olha, se eu sou uma mulher trans, eu vou usar aqui o banheiro feminino. Né? E não haver nenhum um mínimo incômodo a esse respeito, mesmo porque o uso do sanitário é individualizado. Se é razoável impormos essa regra. Pronto, aí você me respondeu. Uma menina é uma menina do sexo feminino, sua filha ou a minha, por exemplo. Eu entendi tua pergunta. Não é um banheirão onde qualquer pessoa de uso coletivo, onde qualquer pessoa de qualquer gênero pode entrar. Né? Em princípio, seriam ambientes específicos, né? Onde você tem ali um sanitário, ou a possibilidade das mulheres trans, por exemplo, escolherem usar um ambiente feminino. Né? Uma mulher trans. É nesse sentido. Se é razoável, veja, a questão da moralidade, né, é uma questão que eu não sei por que a gente, como a gente pode trazê-la aqui. Toda a sociedade é baseada em diferentes entendimentos sobre a própria moralidade. Eu não conheço nenhuma sociedade que seja uniforme, nenhuma sociedade contemporânea que seja uniforme a respeito de uma única moralidade. Toda a sociedade contemporânea é diversa. Como é que ela vai trabalhar com essa diversidade é que é a questão. Então, eu não vejo impedimento em razão da sociedade ter uma moralidade que não é homogênea, uniforme. Né? Porque isso é a condição social mesmo. A forma é como é que a gente vai discutir e construir acertos para que essa população possa ser incluída, não é? E a gente possa reconstruir a nossa noção social do que é gênero e de como é que a gente vai se posicionar a partir disso. Né? Eu penso que é um pouco essa questão. Oi, estou ouvindo alguma coisa aqui.
Entendeu? É Everardo, né? Minha posição, assim, a questão da moralidade diversa, qual é a condição de qualquer sociedade? Né? Como essa sociedade vai construir essas regras e vai fazer os seus acordos para construir essas regras, é que é a questão. A gente pode fazer, né, a partir de uma única visão, que também é uma forma de imposição, ou a gente pode construir uma sociedade mais inclusiva, que é a proposta aqui que está sendo feita. Né? E aí a gente discutiria essas regras. Porque também é uma imposição, é isso que eu queria dizer, entendeu? Essa discussão sexo-gênero, essa correspondência, também ela não tem nada de natural, ela é uma construção social. Pronto, Ana Glória, né? Como pensado como único sanitário, eu mesmo dava aqui em casa o banheiro também é neutro, né? A questão tem muito a ver, a discussão em torno dos ambientes coletivos, né? E se as mulheres trans, por exemplo, onde não tem esse tipo de banheiro, porque não tem, né? Se eu chegar no shopping, vai ter lá banheiro masculino e banheiro feminino, né? E aí, esse pessoal vai para onde? A mulher trans vai para onde? Ela vai para o banheiro masculino ou ela vai para o banheiro feminino? Se não tem banheiro neutro, ela vai para onde? Né? E aí tem shopping, tem até toda essa discussão da STF por conta de um shopping, né? Que não deixou uma mulher trans utilizar o banheiro no shopping. A questão mesmo é nesses ambientes coletivos. Mas veja, é um problema que a gente cria, na medida em que a gente só coloca 2 banheiros, masculino, feminino, e que quer fazer recair sistema aí, sexo, gênero, para o uso deles. Então, é um problema que a gente pode desconstruir com a construção dos banheiros neutros. O problema que cria somos nós. Pronto, a Michelle aqui está resolvendo a questão. Viu? O problema que está criando é a gente, ao definir só essas 2 formas para a pessoa usar o banheiro, entendeu? Então, a gente tem que encontrar uma alternativa. É isso aí. Professora Zanelli? Oi. Bom, a gente gostaria só de registrar a presença do juiz coordenador da SMEC, que está na sala, o Dr. Francisco Anastácio Cavalcante Neto. Estou vendo aquele aqui bastante. Pois não, professora. Muito obrigado pela sua palestra, muito lúcidas as palavras. O debate é importante, o debate é urgente, a senhora traz esse tema com muita lucidez e propriedade. A gente lhe agradece pela fala. Muito obrigada, doutor Anastácio. Viu? Foi um prazer grande. Gosto muito de conversar sobre esses assuntos aí. Adorei as perguntas, foram super orientadas. É um tema bem vasto, tem muita coisa. Eu preparei aqui na verdade, também para um outro módulo, eu preparei aqui 20 slides. Cada um deles é um mundo de discussão. Porque é coisa demais, é uma população que agora que está sendo vista, agora que a gente está começando a pensar nos direitos e a pensar como é que a gente se relaciona com ela. Então, também eu queria dizer isso, viu, gente? É normal a gente ter todas essas dúvidas e ter toda essa preocupação, e a linguagem, o banheiro, e como é que vai ser. Isso é um sinal de que a sociedade está reconstruindo sua visão de identidade de gênero, né? E faz parte esse momento de desconstrução em que a gente não perde, né, as referências, até construir outras, é o momento em que a gente vai se colocar assim. A questão é como a gente se posiciona dentro disso, né? Se a gente se posiciona se fechando e se posiciona dentro, entrincheirado no preconceito, ou se a gente aceita, né, conversar, ou se a gente aceita dialogar, ouvir esse outro que só é descrito a partir de quem os odeia, né? Começar a entender o discurso dessas pessoas e a pensar como sociedade, como é que a gente vai incluí-las da melhor forma possível, garantindo a dignidade humana que pela Constituição é garantida a todos nós. Então, acredito que não tenham mais perguntas, a gente pode caminhar para o encerramento. Professor, quer fazer mais alguma consideração? Não, eu quero só agradecer mesmo a SMEC pela chance, pela oportunidade de falar sobre esse assunto, por trazer esse assunto. Muita gente perguntou, né, como é que o judiciário pode se tornar mais inclusivo? Gente, isso aqui é uma ação maravilhosa de tornar o judiciário, né, da ação do judiciário ser mais inclusiva, tanto na maneira como ele vai tratar os casos, né, quanto dentro, nas suas práticas, no seu ambiente. Isso aqui é isso é uma ação de abertura, né? É uma ação antidiscriminatória, isso merece ser dito. E agradeço muito,
aqui pela oportunidade, agradeço pelas perguntas, pelo interesse, pela participação de todos. Peço desculpa pelos áudios aqui, né, que eventualmente falharam uma hora ou outra. Eu não tenho tanta familiaridade com Teams também, gente. É por isso que às vezes eu fico patinando na hora de fazer as apresentações e tudo mais. Viu? Agradeço. Então, nós queremos agradecer em nome da SMEC, certo? A todos os participantes e a presença da senhora, pela disponibilidade e pela discussão riquíssima na tarde de hoje. Obrigada aí a todos e a todas e a todes, né? Já que a gente estava falando de linguagem neutra, e pelas palavras elogiosas que eu estou vendo aqui no chat. Um abraço grande e até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, Obrigada. tchau. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.